O papel da razão no estudo da doutrina espírita é um dos temas mais percussientes, mais perturbadores e mais instigantes que podemos ter em mente para estudar e para compreender os fenômenos e as implicações da moral espírita e cristã à nossa volta. Para título de estudo, principiaremos pela razão do surgimento do Espiritismo exatamente no momento em que ele surgiu. Quando temos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 em diante, diz Jesus Cristo: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Em seguida, no mesmo capítulo 14, versículo 26, o Cristo diz: mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. Jesus previu, na época, com absoluta e completa sabedoria, que nem tudo ele pudera ter dito naquele momento. Nem tudo poderia ter sido dito, exatamente porque a população da época, conquanto estivessem suficientemente evoluídas para receber uma parte da mensagem, não estavam o suficiente para receber a outra parte mais complexa da mensagem. E Jesus, ainda que soubesse de fato tudo, ele não poderia dizer algo que estivesse além da compreensão daquelas pessoas que, se pensarmos 2000 anos para trás, realmente não tinham condições plenas de compreender a essência da mensagem, ou melhor dizendo, não tinham condições de compreender a completude da mensagem cristã. Por isso, muitas coisas não foram ditas. E o próprio Cristo, na ocasião, previu e avisou que iria enviar o Espírito da Verdade posteriormente para avisar as coisas e explicar as coisas que ele não pôde dizer, porque nós não estaríamos aptos a suportá-las. Aí vem a grande questão: o que poderia caracterizar no mundo um estado de coisas que permitisse o surgimento e a vinda desse mensageiro, entre aspas, enviado pelo Cristo? O que poderia haver de diferente no mundo de 2000 anos em diante que pudesse caracterizar um ambiente propício para recebimento desta nova e mais completa mensagem? Se pensarmos na situação de 2000 anos atrás, veremos que a Idade Média, 1000 anos depois, pouca coisa de diferença apresentou para permitir que mais elementos da mensagem cristã se apresentassem a nós. Somente a partir do século XVIII e XIX, o desenvolvimento do mundo criou uma estrutura positivamente diferente daquilo que veio da época de Cristo. Ou seja, com o surgimento de Augusto Comte, fundador do positivismo, aquela doutrina mais racional, justamente nesse momento é que permitiu-se na Terra a abertura de uma ambiência capaz de permitir o surgimento de uma nova e mais completa doutrina, que completasse, explicasse os ensinamentos que o Cristo deixou por completar posteriormente. Não por acaso, Comte faleceu em 1857, justamente no mesmo ano em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos. O surgimento da doutrina espírita, como consolador prometido pelo Cristo, veio justamente no momento em que certas coisas poderiam ser provadas, no momento em que a estrutura da ciência e da tecnologia tinham atingido um grau que
que permitisse uma doutrina racional, coerente e calcada em princípios filosóficos, morais e científicos de forte quilate, que é a doutrina espírita. Ela não poderia ter vindo antes, eis que o mundo, na ocasião, não possuía estrutura capaz de recebê-la. Mas eis que ele veio no momento certo, exatamente no momento certo. No momento em que a razão, longe de tornar o indivíduo descrente, através do filtro milagroso que a doutrina espírita nos trouxe, a razão torna-se um instrumento apto não somente a comprovar a natureza dos fenômenos que se apresentam às vistas, fenômenos premonitórios, de visualizações de todo tipo, fenômeno mediúnico, não só a razão se torna apta a explicar esses fenômenos, mas sobretudo torna-se apta a encontrar a lógica da moral cristã jungida ao pensamento de Deus. Esse é o ponto. A razão, a lógica, a coerência no ensino da doutrina espírita são instrumentos que se coadunam com a parte filosófica, se coadunam com a parte moral, a parte religiosa e a parte científica da doutrina espírita. O que torna a doutrina espírita um corpo completo, onde suas partes, ainda que possam ser analisadas separadamente, compõem um todo coerente e lógico. Recentemente, observando um comunicado de uma religião que afirmava que os seus fiéis não deveriam fazer uso de preservativos, porque isso seria uma maneira de impedir a concepção, ouvi algumas pessoas afirmarem assombradas, mas isso não faz sentido, isto não tem lógica. É preferível incentivar, em termos dogmáticos, que uma pessoa não se utilize de uma medida protetora e que ela dessa maneira corra um risco maior de contrair doenças de todo tipo, venéreas, DST, vírus da AIDS. É preferível ter esse procedimento? Ou seria melhor educar o cidadão, educar o ser humano, para que ele possa compreender a sua posição afetiva no corpo social e também incluir o uso de preservativos, porque nunca se sabe onde pode estar o problema. Não seria melhor essa posição coerente? Mas aí me surge a grande questão. Aquele que declarou-se contra o uso de preservativos por funções dogmáticas, por questões de ordem religiosa sectária, secular, pré-histórica, eu pergunto, quando foi que ele se comprometeu a ser coerente? Quando foi que houve um comprometimento com a lógica, com a coerência, com a razão? Não nos impressionemos se encontrarmos dogmas ininteligíveis, como, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal. O Papa é infalível. Ainda que o nosso Papa anterior, João Paulo II, tenha se desculpado em público pelos erros da Inquisição e por outros problemas que a Igreja Católica enfrentou. Se o Papa é infalível, como ele se desculpou? Isso é um dogma incontestável e que, de certa forma, não tem nenhum compromisso com a coerência. Eis que infalível somente o Cristo, ou somente Deus. Mas ninguém que esteja aqui encarnado entre nós pode gozar do atributo da infalibilidade. Mas eu pergunto novamente, quando foi que aquele que propagou esse dogma comprometeu-se com a coerência? Não nos impressionemos, em nenhum momento disseram estar comprometidos com a coerência, com a lógica, em nenhum momento. Então não esperemos um comprometimento com a lógica. Quando se afirma a infalibilidade papal, quando se determina o celibato dos sacerdotes, quando se determina uma série de dogmas, como por exemplo a declaração em público de ser contra o uso de preservativos, não reclamemos, porque ninguém lá se comprometeu com a coerência.
com a lógica e com a razão. Não houve esse comprometimento. Portanto, não estão dissociados de uma linha de raciocínio. Não podemos esperar coisa diferente. Ninguém lá se comprometeu com a razão. Ninguém disse, não, isto tem lógica, isto não tem lógica. Isso não foi falado. Não podemos então esperar encontrar coerência. Nesse ponto, graças dou eu a Deus por ter tido a oportunidade de receber a bênção das informações e do conteúdo cristão profundo que a doutrina espírita me trouxe e tem trazido e vai continuar trazendo a tantas pessoas interessadas em pesquisar as verdades espirituais e divinas sob a ótica da lógica, da coerência e da razão. Lógica, coerência e razão que Deus nos deu como atributos individuais, para que justamente nos utilizemos destes atributos para entender a sua doutrina, para compreender a lógica. Se nós vemos uma criança que nasce com uma deficiência absurda física, uma criança que falece e é levada ao sepulcro com 5 anos de idade, com 8 anos de idade, com 2 anos de idade, se nós vemos crianças que absolutamente nenhuma habilidade possuem e outras que tocam instrumentos musicais, fazem absolutos prodígios, se nós vemos uma série de situações absolutamente incompreensíveis pela lógica imediata, temos que pensar que esta lógica existe. O papel da razão no Espiritismo é uma das coisas mais belas, porque é uma maior valorização do pensamento humano. O pensamento humano, a razão, a lógica, não se tornam armas que usamos contra nós quando vamos tentar entender um dogma e as portas são fechadas diante de nossos olhos para que nós não questionemos. Me diga, como pôde Adão ter nascido 4.000 anos antes de Cristo e em 4.000 anos a população ter atingido aquele grau? Não tem coerência? Não tem. A arqueologia já descobriu sinais de seres humanos muito anteriores? Já descobriu. Qual é o compromisso com a coerência? Não é mais coerente afirmar que trata-se de uma metáfora indicativa de um outro fenômeno, que é o fenômeno da transmigração de espíritos que faliram em outros orbes, como no caso da estrela Capella, e vieram encarnar na Terra. Para lá, eles tinham falido. Aqui, eles vieram no nível superior ao nível onde a população se encontrava. Trata-se da raça adâmica. E essa questão da perda do paraíso, a fábula, a metáfora da perda do paraíso, no contexto bíblico, nada mais é do que a lembrança que esses habitantes da estrela Capella guardaram como intuição e como saudade dos tempos em que viviam em planos mais elevados, mas como faliram e persistiram no mal, tiveram que encarnar aqui. Não faz muito mais sentido considerar o conteúdo belíssimo dos textos bíblicos como muitas vezes metáforas, ao invés de tomá-los ao pé da letra, sob pena de violar mortalmente a lógica e a razão, e assim conquistar mais incrédulos e ateus do que crentes? É a grande questão. O benefício, a beleza que a razão, através da doutrina espírita, se afeiçoa ao nosso coração e se mostra às nossas vistas, realmente nos leva a considerar toda a coerência do ensinamento, o comprometimento com a razão, o comprometimento espírita de afirmar uma verdade depois que todas as hipóteses possíveis são excluídas de forma séria, científica e coerente. O verdadeiro espírita, ele não tem fanatismo, ele tem análise, ele tem paixão pela análise, mas ele tem sobretudo coerência, lógica. Ele afirma depois de haver estudado. Ele estuda o mecanismo do magnetismo, dos fluidos, e procura compreender os prodígios que realizava Jesus através da manipulação do magnetismo. Nós tivemos ao longo dos séculos inúmeras pessoas
dotadas de habilidades raras, capazes uns de curar, outros de levitar, outros de realizar outros prodígios diferentes. Evidentemente, no Cristo, todos esses prodígios encontravam-se reunidos em um único ser. Sobre Cristo falaremos numa outra ocasião. Porém, é importante que se entenda que quando a doutrina espírita, isso é muito importante que se entenda, quando a doutrina espírita procura dissertar e analisar cientificamente a mecânica dos fluidos e do magnetismo para explicar sobre uma lógica coerente os prodígios operados pelo Cristo, ela está dizendo uma coisa somente. Ela está dizendo que as leis de Deus, as leis imutáveis que Deus criou, como por exemplo a lei da gravidade, a lei de atração dos corpos, as leis que Deus criou imutáveis, e por isso, por serem criadas por Deus, leis perfeitas, quando Cristo operou prodígios, não derrogou essas leis. Deus não criou leis imperfeitas que precisassem ser derrogadas, precisassem ser modificadas. O que fez o Cristo foi utilizar-se de seu poder espiritual e de seu magnetismo para justamente modificar os fluidos, modificar a estrutura da matéria e, desse modo, poder operar os prodígios que ele operou. Não seriam propriamente, no contexto técnico, milagres, pois milagres seriam derrogações das leis da natureza. E Deus não necessita de destruir as próprias leis que ele criou. O que nós precisamos é compreender essas leis sob um ângulo de coerência, sob um cientificismo justo, desapaixonado, lógico. Isso é o que nós precisamos. Lembre-se que há séculos atrás se desconhecia o movimento rotatório e translativo da Terra, ou translatório. Desconhecia-se uma série de fenômenos. Desconhecia-se que a Terra era redonda, ou tinha um formato mais oval. Desconhecia-se uma série de fenômenos que as pessoas que os afirmavam eram renegadas, eram banidas, eram proscritas. E tinham que, como Galileu, tinham que desculpar-se e afirmar o contrário do que sabiam ser verdade. Não foi Deus que precisou modificar as leis perfeitas. Fomos nós que precisamos compreender essas leis e entender essas leis. Por isso, o papel da razão na doutrina espírita nos conclama a um exame dos fatos, a um exame da lógica dos fatos, a um exame onde o método possa ser de observação, de comparação, e onde o papel do dogma seja descartado, seja nulo. Não se deve afirmar um fato apenas porque ele provém de algum tipo de tradição. O que deve se fazer é procurar entender, sobretudo no texto bíblico, onde as colocações estão feitas de forma metafórica, de forma simbólica, de forma de parábola. É preciso compreender exatamente a forma como o texto bíblico se expressa para que nós possamos entender se vamos dar valor objetivo ou subjetivo ao que ali está escrito. Se vamos dar valor ao pé da letra ou se vamos dar valor relativo. Porque quando começamos a entender o sentido da lógica, percebemos claramente: se Jesus Cristo esteve no Monte Tabor dialogando com Moisés e com Elias, não há que se condenar a comunicação com os mortos, porque jamais faria o Cristo algo que ele próprio pudesse condenar. É a lógica, é a lógica. A lógica orienta no caminho reto, no caminho da moral cristã. Agora, quando criam-se subterfúgios, interpretações distorcidas, malévolas, de má índole, atendendo a interesses de diversas ordens, passa-se a compreender as coisas sob um ângulo totalmente inverso. Como Jesus poderia condenar a comunicação com os mortos, que aliás era uma lei civil de Moisés e não uma lei divina? Eis que na época se abusava absurdamente da comunicação com os mortos, no sentido de prever situações mesquinhas do dia a dia, corriqueiras. Era uma coisa absolutamente promíscua,
que deve ser condenada porque a comunicação com o plano espiritual deve atender a propósitos dignos e sérios de orientação e de instrução e não de baderna. Estava certa a lei de Moisés, perfeita, mas veja, comunicação séria, instrutiva, que procure a orientação do indivíduo e da sociedade, isso não é condenável. E foi uma conversa profícua que o Cristo teve com Moisés e com Elias no Monte Tabor. Não poderia ele condenar a comunicação com os mortos se ele próprio o fez. É a lógica, é a coerência. A doutrina espírita nos chama, nos conclama para essa coerência, de maneira que possamos compreender. A comunicação com o plano espiritual é possível. Tanto é possível que ela foi mencionada e condenada na lei civil de Moisés, como acabei de explicar, porque era possível. Não se condena algo que é impossível. Não se condena algo que não ocorre nunca. Então, era possível? Era possível. Por que era possível e não continua sendo? Continua sendo. É uma questão de lógica. A lógica nos faz perceber os pontos da doutrina cristã que vão se encaixando e formando um corpo estrutural. Gostaria profundamente de expressar aos meus amigos que assistem esse vídeo que a literatura espírita é rica e vasta de explicações para que o texto bíblico possa fazer uma coerência perfeita e onde não haja contradição, de forma que nós possamos compreender os textos, os trechos e os versículos que aparentemente mostram-se obscuros. É preciso odiar seu pai e sua mãe. O sentido da expressão odiar, deturpado pelas traduções e pelo tipo de dialeto arameu que se utilizava o Cristo em seu tempo, já como foi falado pelo próprio Divaldo Franco, esse odiar significaria preterir ou amar menos, dizendo de uma outra forma. Então torna-se lógico expressar esse conceito por essa vertente. Porque é lógico alguém dizer: amai-vos uns aos outros e odiai vosso pai e vossa mãe para seguir-me? Amai ou odiai? Não é lógico. E o Cristo, por certo, estribava-se na lógica da sua doutrina, na lógica perfeita e irrefutável. O que é necessário é que, através da doutrina espírita, cada um de nós possa analisar esses estudos pelo ângulo da lógica. Por Deus, quando se analisa pelo ângulo da lógica e da coerência, eis que milagrosamente o texto bíblico brota de conhecimento. Ele ferve, ele surge com um conhecimento tão profundo e tão coerente que tudo aquilo que aparentemente não fazia sentido em determinados pontos encaixa-se de maneira miraculosa e passamos a compreender. Quando o Cristo diz: é preciso nascer de novo, muitas doutrinas interpretam esse nascer de novo de uma forma relativa. É preciso renascer individualmente, despertar com uma nova consciência, com uma nova mente, converter-se. O nascer de novo é psicológico. Ah, é? E quando ele diz da água e do Espírito? Quando fala em água, a doutrina entende o batismo pela água e joga água. Esse é o entendimento concreto? O outro é relativo e esse é concreto? A título de quê? Quando falava o Cristo em água, a água na época em que ele viveu, havia uma concepção doutrinária, filosófica, de que o mundo havia surgido da água. A água era o sinal da matéria. Quando ele diz é preciso renascer da água e do Espírito, é preciso renascer da matéria e do Espírito. O Espírito renasce sempre, individualmente, mas a matéria também renasce. É a reencarnação. Tem lógica quando se diz é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Mas o interesse leva a interpretar nascer de novo de forma relativa. Interpretemos então, meus amigos, de maneira concreta, conforme lá
Renascer da água, vou jogar água. Nascer de novo, vamos nascer de novo, vamos reencarnar. Sejamos concretos. Não façamos interpretações de acordo com a vontade, de acordo com uma concepção, para encaixar numa concepção. Não devemos, amigos, distorcer os fatos e as verdades para se enquadrar numa determinada crença que nós possamos ter. Temos que ter coragem e audácia para observar o fato de frente e observar o seu sentido lógico intrínseco, o que ele quer nos dizer, para que assim possamos, através da lente milagrosa da lógica e da coerência e do sentido justo dos fatos, equidistante, equilibrado, possamos entender não somente as verdades bíblicas que nos foram passadas de forma metafórica em alguns momentos, concreta em outros, mas é preciso diferenciar, é preciso ter esse aprofundamento. A doutrina espírita, ela possui um respeito conosco tão grande que ela não afirma nada que possa nos violar a razão. É a chamada fé raciocinada, em oposição à fé cega. A fé cega é a fé que adota os dogmas sem questioná-los, independente daquilo que eles possam significar, independente da coerência que eles possam ter. Veja, a doutrina espírita muito longe está de contradizer o texto bíblico. Não está contra o texto bíblico, ela está a favor, mas a interpretação que ela dá é mais consentânea com a coerência, com a lógica, utilizando-se do arsenal de conhecimento moderno para debruçar-se sobre o texto bíblico e dele extrair a sua essência, dele extrair a sua magnitude, a sua beleza, o seu sentido moral, seu sentido doutrinário, cristão, filosófico, teológico, científico. Essa é a beleza. A doutrina espírita, através da lógica, ela não viola o nosso senso. Ela, pelo contrário, traz as verdades cristãs e nos aponta para o presente, o passado e o futuro, de forma que a coerência nos faça entender, compreender. Entendam, não é que o Espiritismo queira ver para crer como Tomé. Ele quer compreender para crer, porque a compreensão é um sentido que Deus nos deu de imensa profundidade. A compreensão nos foi dada para que, através dela, possamos entender a doutrina cristã, entender a sua aplicabilidade, entender a sua coerência, a sua lógica, para que nós possamos, pelo princípio, aplicar aos fatos da vida cotidiana, da vida futura, da vida tecnológica que nos espera daqui a 10, 20, 30, 50 anos. No direito, por exemplo, ocorre fato similar. Os princípios do direito orientam a criação das leis. Uma lei, ela sempre está, de alguma forma, direta ou indiretamente, conectada com um princípio que lhe dá base. Através da compreensão do princípio, compreende-se como interpretar a lei. É uma questão de troca. Não entrarei no âmbito jurídico com mais profundidade, mas se pensarmos na doutrina cristã, a compreensão de sua coerência transforma-se num corpo doutrinário tão organizado que nós podemos assimilar essa ordem e aplicar em nossas vidas cotidianas, em nossas vidas em todas as esferas, sem que haja dentro do nosso coração nenhuma batalha. Mas Adão e Eva, mas pelo amor de Deus, a Arca de Noé, mas eu não entendo, isso são metáforas. São muitas vezes figuras simbólicas. Não haveria possibilidade de clima nenhum, de situação nenhuma, criar morfologias corporais tão distintas como o africano e o asiático. O calor, o sol, não é capaz, a ciência nos explica isso irrefutavelmente, não é capaz de transformar as feições, a altura, a estrutura de corpo de raças totalmente diversas, conquanto cada uma tem as suas riquezas pessoais e seu valor incontestável. Mas então, a humanidade não proveio de uma única corrente, de um único ramo, de um único tronco. Evidentemente não. Ah, mas os textos bíblicos estão errados? Não estão.
eles devem ser interpretados de uma forma que faça sentido. Se algo não tiver lógica, se algo for incoerente, se em algum momento encontrar-se um fato incoerente, como aparentemente o Cristo, revoltando-se com o comércio das coisas religiosas, adentrou no templo chutando as barracas e fazendo uma série de balbúrdias, numa época em que o policiamento era absurdo no local. Jamais ele teria feito isso da forma como hiperbolicamente e exageradamente foi descrita. É preciso ter essa coerência, é preciso entender que ele se manifestou contra o comércio das coisas religiosas, o que, aliás, hoje é totalmente desrespeitado, mas ele disse aquilo. Aquilo está lá. Mas essa reação dele não foi uma reação de magnitude exagerada conforme é descrita, até porque isto seria impossível pelo policiamento. Ele manifestou-se contra, mas não foi uma coisa tão exagerada. É preciso que as coisas façam sentido, é preciso que a lógica trabalhe a nosso favor, de maneira que aí nós possamos entender as questões da moral cristã, interpretada pela ótica da doutrina espírita, de forma coerente, entendermos as questões planetárias, universais, de sistemas solares, de planetas, etc. Uma coerência, um sentido, entender as civilizações antigas que possuíam conhecimento espiritual, cujo conhecimento permitia, por exemplo, que fizessem mapas cuja nitidez e perfeição somente poderia ser feita de altura de um helicóptero. Mas por quê? Porque eles desprendiam o perispírito e observavam daquela altura, porque eles tinham conhecimento espiritual para tanto. A coerência é fundamental nesses casos. É importante que nós tenhamos isso em mente para que não incorramos em equívocos e que para que possamos reforçar a nossa fé pela indestrutibilidade da lógica, pela capacidade de entender e de assimilar de maneira a não violar a coerência. Porque quando se viola a coerência, quando alguma doutrina se utiliza de mecanismos ilógicos, dogmáticos, sectários, separativistas, onde de um lado condena-se aquele que professa outra crença, e do outro lado disse que Deus era amor e Cristo era amor, mas como? Se num momento eu digo uma coisa, no outro momento eu digo outra. O interesse financeiro. O Cristo não se vestia com púrpuras de seda e nem pedrarias raras. Não quer dizer que nós necessariamente tenhamos que seguir um voto de pobreza e de miséria e de doença. Não. Mas temos que entender que a postura do Cristo, o Rei dos Reis, na terra e no céu, a postura do Cristo era no sentido de nos oferecer um exemplo de humildade, um exemplo que deve ser trazido para a nossa existência no sentido de não valorizar a matéria por matéria, a riqueza por riqueza, os bens materiais em si mesmos. Porque, evidentemente, por coerência, nós não sabemos quanto tempo permaneceremos encarnados, não sabemos por quanto tempo iremos usufruir daquilo de material que conquistamos. Essa conquista, a qualquer momento, se dilui nas fronteiras do túmulo. Partimos sem nada. Então, a matéria, ela nos serve como instrumento de evolução do espírito. O dinheiro é um instrumento de evolução do espírito. Uma casa, um carro, uma roupa, um emprego, são instrumentos de evolução do espírito. O espírito é o que vai ficar disso tudo. O restante fica na terra e se dilui, se destrói, se desfaz. Isso ele queria nos dizer, o Cristo, quando evitava vestir-se com pedrarias e sedas raras para fazer alarde. Não fazia nada disso. Para mostrar-nos, como ele bem disse inúmeras vezes, o meu reino não é deste mundo. Esse é um ponto a se considerar. Coerência, lógica. Um fato verdadeiro junto a outro fato verdadeiro terminam num outro fato verdadeiro. Se um fato é falso, este é duvidoso. É o que nós vemos em tantas doutrinas que confundem a mente daqueles que se debruçam
para entendê-la com lógica. E eu repito o que iniciei falando. Não reclamemos. Com exceção da doutrina espírita, as demais crenças, concepções e religiões nunca se comprometeram de fato com o sentido de lógica, de absoluta coerência moderna, a partir dos elementos científicos que possuímos, a partir das comprovações e das conquistas tecnológicas que podemos observar, coerência com todo esse material. Isto é o que a doutrina espírita exclusivamente nos traz, a coerência com esse material, a lógica que nos faz entender o sentido de cada coisa. E não que sejamos obrigados a aceitar cegamente preceitos fantasiosos, preceitos místicos, supersticiosos, destituídos de lógica. Eis que a doutrina espírita se calca, se baseia no respeito a nós e na explanação de uma doutrina lógica. Este é um ponto a ser considerado fundamentalmente. É evidente que todas as doutrinas que pregam o bem são respeitáveis, têm seu imenso valor e cumprem frequentemente o seu papel nas civilizações onde se instalam. Mas vejamos, todas as religiões da face da Terra afirmam que, morto o corpo, o espírito persiste. Afinal de contas, se fala em céu e inferno, porque para algum lugar creem eles que o espírito se localiza, uma vez que morre o corpo. Alguns têm um paraíso prometido, alguns têm esferas de deleite e de ociosidade, céus, infernos, uma série de fantasias. Mas a doutrina espírita é a única que, além de afirmar a sobrevivência da alma, a disjunção molecular e destruição do corpo, ela se preocupa com uma análise científica e com um estudo organizado, sistematizado, coerente, experimentativo, sistemático, lógico da vida que persiste após a morte do corpo. Como, por quê, de que forma, o que você viu quando você percebeu que o seu corpo havia morrido. O espírito se comunica e explica. Eu me encontrava numa região onde não sabia, onde não conseguia perceber que meu corpo havia morrido, mas quando percebi, o choque foi grande, eu não conseguia me adaptar. Tudo isso é explicado. A impressão, o céu e o inferno, obra da codificação espírita, se não me falha a memória, a quarta e penúltima obra, fala claramente sobre todos os ângulos possíveis a descrição dos espíritos após a morte do corpo. Espíritos felizes, venturosos, de grande elevação moral e intelectual, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos de suicidas, espíritos de todas as naturezas de elevação de grau de nível espiritual. Eles dão as suas explicações e dizem o que viram, o que sentiram, o que perceberam, que é relatado na segunda parte do livro Céu e Inferno. Esse estudo já foi trazido, já foi analisado e continua sendo analisado. Através das psicografias de grandes e nobres médiuns, esse é um ponto fundamental. Estudar com lógica e com profundidade, sem medo de adentrar em realidades que abalem as nossas crenças, porque crenças bem fundamentadas não se abalam. A crença cristã não se abala, pelo contrário, se fortalece, porque a doutrina espírita lhe empresta um arcabouço de coerência e de interpretação justa e perfeita que torna-a imensamente mais forte. Faz-me lembrar um comentário do falecido ex-vice-presidente da República, José de Alencar, onde ele diz: tenho muito respeito pelos espíritas, porque eu não conheço quem faça mais caridade que os espíritas. Porque os espíritas têm a concepção e a compreensão lógica a partir da moral, lógica a partir da ciência, lógica de todos os pontos. Então eles percebem que a caridade não é apenas algo belo, é algo necessário para a evolução do planeta, para a evolução daqueles espíritos que estão recebendo a caridade e para a evolução do próprio
ser que está fazendo a caridade. E aí, algumas pessoas dizem, mas a doutrina espírita fala em reencarnação, as pessoas reencarnam para pagar um pecado, então elas têm mesmo que pagar, ninguém pode fazer nada. Vocês não leram o suficiente. A doutrina espírita nos explica que, muitas vezes, um dissabor, um sofrimento, ele tem causa em erro anterior, em crime anterior. Aquilo é uma lei de compensações. Aquilo é simplesmente para purgar. Aquilo é simplesmente para servir de aprendizado ao espírito. Porém, é fundamental que nós sejamos caridosos com estes sofredores, que os auxiliemos, porque é exatamente com o nosso exemplo de auxílio ao sofredor que o sofredor perceberá futuramente, quando desencarnar, como ele foi socorrido mesmo tendo débitos. Ele pecou, errou, cometeu crimes e reencarnou em sofrimento. Mesmo tendo justamente sofrido aquilo que ele se tornou merecedor pelo erro, ele foi socorrido. Mesmo assim, ele é socorrido. Então, quando ele desencarna, ele pensa, espírito falido que fui, cometendo os crimes que cometi, nascendo na expiação das minhas dores, expiação que eu reconheço justa. Mesmo assim, meus irmãos me deram a mão e me auxiliaram, e foram caridosos comigo, benevolentes, me levaram nos braços. Qual é o ensinamento que fica para o espírito que errou? O ensinamento de que vale a pena fazer o bem, porque as pessoas fazem o bem, mesmo para aqueles que aparentemente não mereceriam, ou que para aqueles cujos pecados anteriores não os tornariam talvez merecedores. Esse auxílio é o exemplo e é vital. Então, não se deve deixar alguém sofrer sob a justificativa de que ele está sofrendo por um erro anterior. Lei de causa e efeito, deixemos-lo sofrer. Não. Mostremos a ele como ele deveria ter agido em outra vida quando cometeu aqueles pecados, quando errou, quando cometeu crimes. Mostremos para ele como ele deveria ter agido. Está vendo a caridade que eu faço a você, sofredor? Você deveria ter feito essa caridade na outra vida, que nesta você não estaria tão sofredor. É assim que você deveria ter agido. O exemplo somos nós que damos na consecução da caridade. Essa é a função. Por isso não devemos deixar que sofram porque devem sofrer. Devemos mostrar-lhes que eles devem sentir a caridade e o bem sendo aplicado em suas vidas, para que eles no futuro possam dar um passo enorme na evolução e serem caridosos também com os próximos. Isso ensina a evolução do espírito sofredor. E no futuro, quando ele reencarna, ele vem melhor. Portanto, essa lógica, que muitas vezes é desconhecida daqueles que criticam o espiritismo, é uma lógica que atende a uma coerência perfeita. Passa a fazer sentido a caridade. Aí, as pessoas que leram pouco, elas vão dizer, mas temos que deixar a pessoa sofrer, o espiritismo é contra a caridade porque deixa o indivíduo sofrer. Não! É preciso ler um pouco mais, é preciso conhecer um pouco mais para saber que o espiritismo ele não só incentiva a caridade, mas ele considera a caridade como o único caminho da salvação, da elevação espiritual de cada um de nós. Tanto que, quando Kardec se refere claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte onde ele ataca o dogma, ou ele disserta, melhor dizendo, sobre o dogma, fora da igreja não há salvação, ele diz, não devemos substituir por fora da verdade não há salvação, porque a verdade não está em lugar algum, ela é uma transição constante. Devemos substituir esta expressão
fora da igreja não há salvação, pela expressão fora da caridade não há salvação, porque a caridade não tem credo, a caridade não tem religião, a caridade não tem cara, não tem tempo, não tem nada. A caridade é um estado constante e perpétuo de devotamento ao próximo, de devotamento a auxiliar o próximo, a carregar o seu fardo. A caridade pode ser praticada por budistas, evangélicos, católicos, por todas as religiões espíritas, africanistas, de todo tipo. A caridade não precisa atender a um protocolo. A caridade deve acontecer em todos os pontos onde possa acontecer, deve acontecer. Então, fora da caridade não há salvação. Vejam, Kardec nunca falou fora do espiritismo não há salvação. Ele disse fora da caridade, porque ele entendia que a doutrina do Cristo era uma doutrina de ação, fazei, e não orai, frequentai lugares, e não cumprir vossas obrigações de conduta. Aquele que muito expressa, mas pouco realiza, é diferente daquele que mais realiza e pouco expressa. Esse papel da razão que eu gostaria de fato trazer hoje, é para que nós saibamos que o Espiritismo, a doutrina espírita, tem um corpo completo, onde todo ele faz sentido, todo ele possui coerência, e o ensinamento do Cristo, ele é trazido em toda a sua mais pura originalidade e beleza. E nós entendemos, afinal, era isso que o Cristo queria dizer, que não foi interpretado corretamente. Aí nós entendemos a dimensão, ou pelo menos começamos a entender a dimensão do Cristo. Não como mantra, não como fanatismo, não como cegueira. Não é para repetir 38 vezes por dia a palavra de Jesus ou por minuto. Não. É para trazer o sentido lógico da doutrina cristã, para que essa lógica possa ser abraçada e aplicada na vida, através da consideração, do carinho, do perdão, da amizade, do ombro amigo, da palavra afetuosa, da mão que enxuga a lágrima, da mão que auxilia, do veículo que leva a gestante de madrugada para fazer um parto onde não há nenhum veículo disponível, daquela palavra que vem no momento exato da dor, da depressão, pela perda de um ente querido. Não é necessário somente fazer as coisas por dinheiro. Às vezes fazemos e devemos fazer no sentido caritativo amplo. Muitas vezes a pessoa precisa de um braço, de um esforço. Às vezes de algo que alivie o seu cansaço, de algo que lhe dê mais tempo para dedicar-se à sua família. Às vezes um testemunho, às vezes uma palavra de carinho, às vezes até um pequeno presente de pouco valor financeiro, mas de muito valor emocional. Tudo que se faz no sentido do bem é caridade. Isso é o quê? É a transmutação e ampliação do conceito cristão, porque é o conceito cristão em sua inteireza que deve surgir. Cristo dizia muito claramente, se me amais, segui meus mandamentos. Não falou, se me amai, olhai para o meu nome e repeti-lo 30 vezes por hora. Não é isso que ele queria. Porque senão ele estaria condenando aqueles que não abraçam a doutrina cristã, mas que trazem os seus ensinamentos de outras formas. Ou vamos dizer que não há ninguém valoroso dentro dos budistas e de outras religiões que não se centram na figura do Cristo, mas se centram na figura, por exemplo, de Buda, que foi enviado por Cristo antes da chegada do Mestre. Foi um dos enviados do Cristo para começar a moralização da humanidade e a transformação. Então vejamos, Cristo não condenou aqueles que são budistas porque não falam e não se centram na figura do Cristo. Ele quis dizer, se me amai, segui meus mandamentos, perdoai e amai, fazei pelo próximo o que desejaríeis que o próximo fizesse a vós mesmos. Ou seja, tende uma postura, irmãos, boa. Isso em qualquer religião é possível. Fale ou não do Cristo. No entanto, a orientação que temos de seguir a palavra que o Cristo nos trouxe é porque sua doutrina
tem a completude, a beleza e a perfeição da moral que Deus quis nos trazer para que nós pudéssemos evoluir espiritualmente. É a melhor, mas não quer dizer que outras que trazem conceitos caritativos, conceitos do bem, do perdão, sejam relegadas ao abandono. Pelo contrário, são dignas da nossa maior consideração e respeito, carecedoras do nosso reconhecimento, dignas de todos os encômios. Isso é importante que se tenha em mente. Isto também é lógica, coerência, ordem, sentido. Isso nós precisamos ter. E quando alguma doutrina ou alguma coisa se apresentar que não faça sentido, não nos importemos em questionar. Procuremos descobrir a essência, procuremos aproveitar os ensinamentos valiosos, porque isto é fundamental. A coerência, a lógica que não é o comprometimento de algumas religiões, mas a doutrina espírita se compromete com a lógica. E ela diz: onde não houver sentido e onde parecer contraditório, parem e analisem. Não aceitem tudo cegamente, porque tudo tem uma explicação, mas onde há incoerência, alguma coisa está errada. Alguém pode estar se beneficiando com aquela incoerência. Porque vejam, Chico Xavier era caridoso, muito caridoso. Chico Xavier recebia pelos 453 livros que publicou? Não. Ele vivia com salário de aposentado do Ministério da Agricultura. Ou seja, pregava a caridade, fazia a caridade, pregava o desinteresse financeiro, vivia com desinteresse financeiro, ou seja, ele era coerente à palavra que ele expunha. Como disse muito bem o nosso nobre confrade Haroldo Dutra Dias, sobre uma passagem do Chico Xavier, onde ele declarou: as pessoas leem o Evangelho em minha vida 24 horas por dia, no sentido de que querem ver a minha conduta ser o espelho daquilo que eu digo. E eu não posso, então, contradizer aquilo que eu digo. Eu não posso pregar o desinteresse financeiro e, ao mesmo tempo, reservar um percentual da venda de livros para poder comprar um iate. Afinal, sou filho de Deus, vou viajar. Não podia fazer isso e não fazia. Ou seja, coerência, lógica. Isso é importante. Aqueles que respeitam Chico Xavier, convido-os a conhecer o corpo maravilhoso da doutrina espírita, onde ele prosseguiu desenvolvendo a partir dos ensinamentos deixados por Kardec quando nos abandonou da face da Terra, quando deixou a face da Terra como espírito encarnado, em 1869. O Chico veio depois prosseguir toda essa lógica. Ivone do Amaral Pereira, que é absolutamente fantástica. Todos devem ler Memórias de um Suicida. Ah, só posso ler um livro da minha vida. Leia Memórias de um Suicida. É tão importante aquilo, é tão importante, que frequentemente eu lia sem acreditar como há pessoas que não leram aquilo. Meu Deus, como pode alguém não ter lido aquilo? Como posso eu ter demorado tanto tempo para ler aquilo no momento em que eu estava lendo? Os ensinamentos são valiosos demais, são transparentes demais, são absolutamente coerentes, são embasados com tamanha clareza, tamanha tranquilidade, que só servem para a nossa instrução, só servem para o nosso bem, só nos fazem bem, só nos ajudam a superar as tristezas, as depressões, as dificuldades da vida. Coerência, razão. Não a razão fria, a razão moral, a razão cristã, a razão que nos ajuda a sermos mais espiritualizados, mais bondosos, ainda que nós precisemos da matemática racional para entender os débitos e os créditos espirituais e para podermos ser bondosos, ainda que por uma razão matemática, mas façamos o bem. Procuremos não focar a vida 100% nos bens materiais, que são apenas instrumentos para a nossa evolução. Devem ser utilizados como empréstimo de Deus, e uma vez que o nosso corpo morra na Terra, aqueles bens materiais são deixados aqui, porque são empréstimo. Eu só tenho aquilo que está aqui e aquilo que está aqui. Isso eu levo, o resto eu deixo. Então é aqui que eu construo, não é aqui na matéria. Isso é importante. Ah, mas eu vou dispensar os bens materiais e vou viver na pobreza e na doença, nas infecções? Não!
As riquezas são dons de Deus, as coisas boas são dons de Deus, mas instrumentos para a evolução, e não finalidades em si mesma. Isso é coerência, razão. Sempre, 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 sempre passamos pelo filtro da razão. E quanto mais passamos pelo filtro da razão, mais bela a verdade cristã se nos afigura. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar claro para todos vocês. E que fiquem sempre na paz de Deus e que nosso Senhor de todos nós, Jesus Cristo, nos abençoe para todo sempre. Felicidade, meus amigos. Um abraço.